Filhão, beleza? Nós vamos falar agora a segunda parte do governo Putin. Vladimir Putin, a restauração da mãe russa. Aí o cara chega, pessoal, tá de vermelho, hein? Você é comunista, né? Ô filho, se você tá tão preocupado com o cor, vai assistir 50 tons de cinza, pô. Pelo menos lá a cor é tudo cinza. Eu tô colocando, tem que até justificar a camisa porque ela é vermelha, porque só tem essa aqui, mano. Foi a primeira que eu peguei da academia, se liga, mano. Então é o seguinte, Vladimir Putin. Nós falamos que o discurso de Munique em 2007 foi um divisor de águas. A partir daquele momento, a Rússia mostrava ao que ela tinha vindo, ser a herdeira real da União Soviética. E ela não concordava muitas vezes com as intervenções e interferências dos Estados Unidos e União Europeia, entre aspas, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Você sabe que a OTAN ela foi se aproximando cada vez mais das fronteiras russas e colocando mísseis instalados no leste europeu, e isso incomodava sobremaneira a Rússia. Lembrando a vocês que hoje você tem um organismo que não substitui o Pacto de Varsóvia, né, porque fica circunscrito a algumas repúblicas da antiga União Soviética, que é o OTSC, Organização de Tratado de Segurança Coletiva. Entretanto, já em algumas questões de vestibular, caiu lá um transferidor, né, mostrando ali que a Rússia quer voltar novamente à sua área de influência. E mesmo os países da antiga União Soviética, eles pensam duas vezes antes de sair da área de influência russa, tá? Então o que acontece? Em 2008 vai acontecer algo que vai começar a estremecer muitas relações, a Guerra da Ossétia. Ossétia é uma região, quando você tem o Cáucaso aqui, você tem a Rússia tal, a Rússia faz isso e a Rússia faz isso aqui, tá? Aqui é o Cáucaso, ou a região transcaucasiana. Você vai encontrar aqui a Ingushétia, a Ossétia, a Chechênia, e aqui mais ou menos é a Ossétia do Norte. E aqui você tem uma região chamada Geórgia. Esta região da Geórgia é chamada de Abcásia. E esta região aqui da Geórgia é chamada de Ossétia do Sul. E aqui a capital da Geórgia é Tbilisi. Ora, o que aconteceu? Vamos entender isto aqui para você começar a pensar o porquê que aconteceu tudo isso. Vamos voltar na década de 1990, quando o Putin não era presidente, mas Yeltsin era. Foi feito um acordo de certa forma, entre a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, ou a Rússia, que era herdeira soviética, Federação Russa, e de certa forma com a OTAN e com a União Europeia, leia-se Estados Unidos e União Europeia, que era mais ou menos isso. A Rússia seria aceita no G7, grupo dos 7 países mais industrializados do mundo. Em troca, a Rússia deixaria, letra A, que os países que pertenciam ao leste europeu, Romênia, Hungria, Bulgária, República Tcheca, Eslováquia, Polônia, pudessem fazer parte da União Europeia e também poderiam fazer parte da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A ex-Iugoslávia não estaria nessa jogada porque nós temos um vídeo onde nós falamos que a Iugoslávia era independente em relação à Rússia. Dê uma olhada lá na questão de 25 anos de paz da Bósnia. Ora, o que acontece? Esses países foram para a União Europeia e foram para a OTAN. Só que havia um compromisso da OTAN e União Europeia. Eles não convidariam de forma alguma países que pertenceram à antiga União Soviética. E a União Europeia convida a Ucrânia e a OTAN convida a Geórgia. E aí o Putin falou, aí já é demais, filhão. Vocês estão invadindo situações, estão ultrapassando limites. Tem uma foto enigmática, emblemática de Putin e Obama, não é? O Obama olhando feio para o Putin e o Putin com aquela cara de Putin mesmo, olhando para o Obama. Inclusive, lembremos que Putin foi o único homem que ganhou nos últimos anos o prêmio de homem mais poderoso do mundo, porque sempre o prêmio de homem mais poderoso do mundo saía para o presidente dos Estados Unidos e o prêmio da mulher mais poderosa saía para Angela Merkel da Alemanha. E Putin, acho que em 2008, 2009, não me lembro mais, pela Forbes, eu acho,
ele ganhou o prêmio de homem mais poderoso do mundo. Não me lembro que ano que foi, depois você pesquisa na Forbes, pô, vai no Google aí. Então é o seguinte, fião. Então Putin fala, não, negativo. Aí Putin vai fazer o quê? Esta região, a Ossétia do Sul, que ia separar a Geórgia e juntar com a Ossétia do Norte. Ora, o que acontece? Putin vai, desce ou deriva para o sul com o exército soviético para garantir o direito democrático da Ossétia do Sul de escolher ali e tal. E aí mete um cacete homérico na Geórgia que sai, não é, da CEI. E Putin diz uma frase famosa que queria de pendurar de cabeça para baixo o presidente da Geórgia. Então você vê que a coisa foi feia. Tem a foto dele sorrindo, mas isso fica para outra situação. Então Putin, ele vai mostrando a força que ele tem. Putin aumenta a influência no mundo. Eu não sei quando, ao que me consta, pode estar errado, a União... Putin, você pegar os investimentos militares que são feitos, o primeiro país que mais faz investimento são os Estados Unidos. O segundo é a China, o terceiro hoje eu não sei se é o Arábia Saudita ou Irã, quarto Reino Unido, assim vai indo. A Rússia está em quinto lugar, mais ou menos. Só que o pessoal se esquece que a Rússia, o que ela fez? Ela injetou de 600 a 700 bilhões, Putin abriu com o petróleo, que era o petróleo que trazia recursos, né? Ele abre uma vasta situação para que se invista nas Forças Armadas. E ele gastou 600 a 700 bilhões com armas novas e o que é pior para o pessoal, ele restaurou as armas da época de ouro da União Soviética, principalmente a época de Leonid Brezhnev. Então, os americanos, europeus temem aqueles mísseis daquela época de 70 e 80, quando a União Soviética tripudiou em cima dos Estados Unidos, que o pessoal dizia que era mentira, que não tinha nada, mas a Rússia, ela colocou os pés e falou, nós mandamos aqui no leste europeu. E aí a Rússia, filho, ela começou a se espalhar, ela falou, não, temos que voltar a ser o que éramos. Ela vai começar a ter cada vez mais contatos com a Líbia de Muammar Gaddafi. E em 2011, quando acontece a Primavera Árabe, em 2012, a morte de Gaddafi, Putin sai criticando essa morte, dizendo que ela foi coisa mandada. Ele não falou coisa mandada, né, filhão? Mas é um modo de dizer, dos Estados Unidos e da União Europeia, interesses americanos e europeus ali. Gaddafi, que hoje a Líbia está passando por um processo, entre aspas, de balcanização, a fragmentação em vários clãs ali na Líbia. Depois ele vai no governo da Síria, de Bashar al-Assad ou Bashar al-Assad. Ele vai apoiar Bashar al-Assad contra os rebeldes que na revolução, que na Primavera Árabe começaram a se revoltar contra o governo sírio. E depois, no final, de certa forma, americanos, europeus e russos detonaram com ISIS, o exército islâmico, junto com o Kurdistão, que também detonou. As mulheres do Kurdistão detonaram lá com o pessoal do exército islâmico. Mas Putin colocou lá. Tem uns vídeos que mostram as explosões que são feitas pela aeronáutica russa. Velho, parece mini explosão nuclear. Tem aí no YouTube, é só procurar. E aí Putin fala assim, não, eu vou para a Venezuela. Frase de Hugo Chávez, presidente da Venezuela. A Rússia, ela reaparelhou a aeronáutica na Venezuela. A aeronáutica brasileira na época ficou atrás da aeronáutica venezuelana. E aí o governo teve que fazer alguma coisa para isso, né? Teve que recompor essa aeronáutica brasileira. A frase de Chávez é a seguinte: se a marinha russa fizer manobras no Caribe, a marinha venezuelana prestará continência, não é? A marinha russa. Putin, quando da morte de Fidel Castro, falou, morreu um grande aliado da Rússia. Putin começou novamente a restituir os acordos com Cuba, a grande pedra no sapato dos Estados Unidos. E isso, Putin vai cada vez mais, né, a Rússia vai cada vez mais expandindo o seu território, aquela coisa, a sua influência no mundo, tá? Geórgia e Ucrânia, como eu falei para vocês, Putin versus Estados Unidos, OTAN e União Europeia, né? E aí a Ucrânia, você sabe bem, a Ucrânia é esse país aqui, ela é mais ou menos assim a Ucrânia, ela faz isso aqui ela faz fronteira com a Rússia,
E esta região da Ucrânia, a capital da Ucrânia é Kiev. E esta região leste da Ucrânia, Donetsk e tal, região mais industrializada e tem maior número de russos. Putin, então, o governo de Kiev queria se aproximar da União Europeia, então o que o Putin faz? Ele vai armar os rebeldes. Inclusive, quando cai um avião a jato de passageiros que foi bombardeado lá por os rebeldes ucranianos, houve no mundo, né, o mundo ocidental falou que Putin, de certa forma, foi responsável por ter colocado armas poderosas na mão dos rebeldes ucranianos. Mas Putin anexou a Crimeia, disse que era histórico a anexação da Crimeia. Então veja que ele anexa isto aqui, que tem o porto de Sebastopol. E aí, meu filho, o Ocidente começou a bater pesado em retaliações contra a Rússia. E você levanta aquela bandeira dizendo, olha que coisa. Primeira coisa que aconteceu, foi o doping nas Olimpíadas. Quando você teve a Olimpíada do Rio e depois a Olimpíada de 2012. Nem me lembro que foi a Olimpíada de 2012, filho. Foi mesmo, Pequim, 2008 foi no... Onde foi a Olimpíada de 2012? Sei lá, foi em algum país, procura aí. A Rússia, ela foi detonada. Foi no Rio, né? Foi. A Rússia foi detonada no doping. Aí acharam, aí saiu na BBC, saiu aí na Netflix, saiu um monte de coisa aí. Os documentários dos médicos, dos bioquímicos um alemão que lançou lá, que os russos estavam dopados. Filho, põe na sua cabeça uma coisa, eu sou atleta de ponta. Eu não tenho histórico de atleta não, eu sou atleta mesmo, um monte de título paulista e brasileiro por aí. De levantamento de peso, supino, terra, agachamento, etc e tal. Velho, o esporte de ponta, eu não sei o que é pior, se é a hipocrisia dos esportistas, a hipocrisia da imprensa, ou a hipocrisia da questão do politicamente correto. Você está achando que atleta de ponta de diversas situações não tomam nada, só a Rússia tomava, só a Rússia, ninguém tomava mais nada. Quando o Ben Johnson ele foi pego pelo doping lá nos Estados Unidos, aí o pessoal caiu em cima dele porque ele bateu o recorde mundial. Carl Lewis foi pego, ninguém falou nada depois, nada. Um monte de atletas foram pegos em doping. Ah não, mas eu sei, usa para cabelo, né? Usa para depilar a virilha, usa para depilar a perna, remédio, que você sabe que a absorção numa condição dessa seria terrível. Pegaram a Rússia e a Rússia sofreu esse boicote das Olimpíadas de 2012, se não me falha a memória. Depois da Copa do Mundo, quando muitos europeus não mandaram nem seus representantes, e o pessoal dizia que a Copa era comprada, que a Rússia ia ganhar, a Rússia não passou, acho que nem das oitavas de final, não é? Aí a Inglaterra não mandou ninguém para representá-la, foi uma coisa realmente para quebrar a Copa. E os jogos de Sochi, de inverno, onde achavam que ia ter terrorismo e tal. Então bateram pesado naquilo que a Rússia, ela bateu forte, que são esportes. Lembrando a vocês o seguinte, das Olimpíadas em que Rússia e Estados Unidos participaram, a Rússia levou de lavada. A última que a Rússia levou de lavada foi em 92 em Barcelona, quando estava lá com o nome de Estados Independentes ou Comunidade Independente. Não tem Rússia lá, nem tem União Soviética, tem Comunidade Independente. Arrebentou em Barcelona, ok? Os russos, eles investem pesado no esporte, pesado na educação, para quem não sabe, tá? E aí, lógico, também ele já fazia... Isso aqui não é um grupo, não é um bloco, BRICS, é um acrônimo que foi criado por um economista dos países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E a pergunta é expansão para a Rússia? Há pouco tempo atrás eu já falei isso, se não me falha a memória, numa revista de grande circulação, uma das revistas que tem a maior circulação do Brasil, né? Não vou falar o nome porque não estão pagando nada. Putin mandou um artigo que ele era favorável à criação de um exército dos BRICS. Olha bem, exército dos BRICS, ou seja, os tentáculos também partindo para outros locais do mundo. Entenda-se África, entenda-se América do Sul. E o Brasil é dos BRICS, né? E o Brasil ficou em cima do muro, porque é complicado você aliado americano, tem acordos com os Estados Unidos desde 49, que é o TIAR, e fazer acordos assim militares com a Rússia, por exemplo. E temos um paradoxo interessante. Nós temos entre Rússia e China uma rivalidade. Eu falei que a China teme, e teme mesmo a Rússia. Mas ao mesmo tempo dessa rivalidade, a Rússia tem necessidade dos mercados chineses, principalmente no que concerne a combustíveis fósseis. A Rússia
Quando a Europa, isso é importante, quando nós tivemos a Ucrânia que disse que a Rússia aumentou o preço do gás, aí a Ucrânia falou que cederia gás à Europa, aí a Rússia depois bloqueou o gás, porque a Ucrânia tinha uma dívida com a Rússia, aí a Europa entra em retaliação, aí o Putin fala, vocês não vão comprar mais meu gás? A China compra. Então acordos com Pequim. Então a Rússia, apesar de todos os pesares, necessita também desse aporte financeiro de Pequim. Putin sabe fazer bem isso aí. E agora vivemos o tempo do Trump e Putin unidos. Eles são antiglobalistas. Juntando com isso agora Boris Johnson, tá? Então são antiglobalistas. Bem mais unidos do que com Barack Obama. De certa forma, a Rússia e Estados Unidos têm como é que eu digo? Os seus interesses em comum. E a questão da Arábia Saudita, que baixou o preço do petróleo, arrebentou a boca do balão, só lembrando a vocês que estão aí às vezes, não sei, daqui a 1 ano, 2 anos, os americanos começaram a ordenar a retirada de tropas da Arábia Saudita, deixando ali e partindo para próximo da China. É que eu falei para vocês num vídeo, a China tem inimigos por todas as partes ali na Ásia. Reparem bem nisso, tá? Então Trump e Putin, que estava, inclusive, alguns dizem que o Putin estava envolvido, a Rússia envolvida dentro de fraudes da eleição americana, aquela coisa toda. Preste atenção a esses dois, né? E aí a pergunta que fica é: Putin, o futuro da Rússia. Lembre-se o seguinte: a democracia como nós a conhecemos, são poucos os países que a utilizam. Talvez os Estados Unidos, uma França, o Brasil tenta fazer isso. A Índia, que se diz a maior democracia do mundo, não é lá grande coisa. Que mais? Algumas democracias são monarquias parlamentaristas, como o Japão, como o próprio Reino Unido e outros, para a Suécia, etc. Mas a democracia como nós conhecemos não está em todo lugar do mundo. O Oriente Médio não aceita esses padrões democráticos. A Rússia, que se diz democrata, o Putin fala, não, aqui é democrata. A democracia ocidental não é muito bem vista na Rússia. Então, inclusive, Putin é um indivíduo que, como eu falei para vocês, a imagem dele é ligada à virilidade, à força e à segurança que é dada àquela situação do povo russo. O que vai ser, nós não sabemos. Nós sabemos que se ele ficar acima de 2024 no poder, ficará mais tempo do que o Stalin, que foi o homem que ficou mais tempo no século XX. Então nós vamos esperar, mas a era Putin é essa, a restauração da mãe Rússia. Realmente houve no começo do governo dele grandes avanços econômicos, depois houve crise, a crise de 2008, depois o petróleo baixou o preço, mas a Rússia está bem melhor do que era na época Yeltsin. E preparem-se para, como eu sempre falei, a Guerra Fria não acabou. Nós estamos entrando numa nova Guerra Fria com 3 polos: Estados Unidos, Rússia e China. E a Rússia volta com uma força muito grande dentro da balança da geopolítica mundial. Foi um vídeo pequeno, curto, para que você entenda e possa trabalhar nas suas provas. Cola conosco, fica conosco. E se você não gostou da camisa vermelha, eu aceito doações de camisas de qualquer cor, desde que sejam camisas decentes. É nós que estamos, já Elvis, Parador Luca Abreu, para a parada final.